viagem no passado, na história, na trajetória de personagens que viveram por um propósito libertário. Assim segue a Viagem da Independência, um especial dividido em 4 paradas. 7 de setembro, estivemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, cruzamos o Atlântico, fomos a Portugal para conhecer melhor a história da família real portuguesa e os fatos que marcaram a independência do Brasil de Portugal. 19 de outubro, data que marca o pioneirismo da proclamação da Vila de São João da Parnaíba, a adesão à causa da independência. 24 de janeiro, Oeiras, quase 5 meses após o 7 de setembro, a primeira capital da província do Piauí decide aderir também ao movimento libertário. 13 de março, quarta e última parada, a Batalha do Genipapo em Campo Maior, uma das batalhas mais sangrentas que aconteceu em solo brasileiro. A data marca o confronto entre os piauienses contra a tropa do Major João José da Cunha Fidié, encarregado pelo rei de Portugal em manter o norte da colônia brasileira fiel à coroa portuguesa. A equipe da TV Cidade Verde foi a Caxias do Maranhão, local em que o exército português, liderado por Fidié, se abrigou enfraquecido após a Batalha do Genipapo, e que acabou se rendendo às forças independentistas após um cerco que durou pouco mais de 2 meses. Nós estamos exatamente no local em que o Fidié foi sitiado já em julho de 1823, aqui no Morro das Tabocas, depois chamado de Morro do Alecrim, aqui em Caxias. Em Portugal, tivemos acesso a documentos originais escritos pelo Major Fidié sobre a Batalha do Genipapo, com detalhes e relatos deste confronto. Com a força que ele tinha reunida, cujo total pouco excedia mais de 1000 homens, incluindo um número de 289 homens mal armados, que recebido auxílio de um dos distritos da província do Maranhão. Mapas das tropas portuguesas da época. A nossa missão em cruzar o Atlântico foi buscar informações sobre quem foi o Major João José da Cunha Fidié, para poder dimensionar o tamanho da coragem e da bravura dos piauienses anônimos que lutaram e morreram pelo ideal de libertação. Com a ajuda do historiador, pesquisador e professor Daniel Martins, conseguimos encontrar a certidão original de batismo de Fidié. Já no Arquivo Histórico Militar, em Lisboa, tivemos acesso a uma carta escrita por Fidié, em que ele afirma ter se apresentado para lutar em outra guerra, a Guerra Civil entre os irmãos Dom Pedro I e Miguel, pelo trono português, entre 1832 a 1834. Depois que Dom Pedro retorna do Brasil a Portugal para fazer a guerra com o irmão, ou seja, para fazer a guerra contra o Miguel e colocar no poder a sua filha, ele diz aqui que se encontrou com ele no Porto. Na verdade, ele não diz que se encontrou, ele diz que se apresentou à majestade Dom Pedro, ou seja, o que dá indícios de que ele realmente tenha sido um dos generais que tenha lutado ao lado de Dom Pedro contra o Miguel. Neste especial, vamos trazer informações sobre como viveu Fidié após a Batalha do Genipapo, o major que chegou a ser diretor do Colégio Real Militar, ao posto de tenente-general do Exército Português, escritor de 2 livros, foi casado, pai de pelo menos 2 filhos, também militares. A nossa equipe conseguiu localizar a residência que pertenceu a um dos filhos de Fidié, em Lisboa. Descobrimos também que o major português morreu com quase 70 anos de vida, que passou ainda muitos anos buscando reconhecimento financeiro pelas lutas travadas para defender a coroa portuguesa. Apertem os cintos, preparem o coração, porque a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, vai te levar a partir de agora para a 4ª e última parada da Viagem da Independência. Há 200 anos, esta região do sertão nordestino, salpicada por carnaúbas e cortada pelo rio Genipapo, foi o cenário de uma das mais trágicas batalhas pela independência do Brasil.
Uma luta ainda ignorada por muitos brasileiros que desconhecem a bravura e a coragem dos heróis anônimos do Genipapo. Homens, jovens, idosos e piauienses, civis recrutados às pressas, dispostos a lutar pela causa da independência. Tome seus estados! Só o governo reinante! Nesta luta, eles enfrentaram um experiente major português com um forte exército armado. Mas por que esta batalha aconteceu em Campo Maior? Tenham cuidado! Fiquem atentos, podemos sofrer um ataque de surpresa! Brasileiros, eles não têm medo de morrer! Para defender os interesses da coroa portuguesa, foi enviado ao Piauí, em 6 de agosto de 1822, o major João José da Cunha Fidié. Ele assume o cargo de governador das armas. E assim que é informado de que a vila de São João da Parnaíba tinha proclamado a independência da corte, em 19 de outubro do mesmo ano, Fidié parte de Oeiras rumo ao litoral para combater revoltosos como Simplício Dias da Silva e João Cândido de Deus e Silva. Só que em 24 de janeiro de 1823, sem a presença de Fidié, foi a vez da capital da província, Oeiras, aderir à causa da independência, liderada pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins. Ao tomar conhecimento deste fato, o major português resolve fazer a viagem de volta, na tentativa de manter Oeiras sob o domínio de Portugal. Cruzamos o oceano em busca de documentos que nos ajudassem a entender melhor a nossa história. No Arquivo Histórico Ultramarino, um importante arquivo que abriga documentos das colônias portuguesas, a diretora Ana Canas nos apresenta um ofício em que o governador das armas do Piauí, João José da Cunha Fidié, relata ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra que decidiu abandonar Parnaíba e marchar rumo Oeiras para recuperar a cidade. Não obstante alguns inconvenientes, marchei daquela vira da Parnaíba no dia 1º de março de 1823, com a força que ali tinha reunida, cujo total pouco excedia mais de 1000 homens, incluindo um número de 289 homens mal armados, que recebi de auxílio de um dos distritos da província do Maranhão. Portanto, ele refere, não tendo podido de algum modo obter as cavalgaduras, portanto, os cavalos suficientes, fiz conduzir rio acima em 9 barcas alguns mantimentos, munições e doentes, aproveitando a ocasião para levar também 3 armas de calibre 9 para bater Oeiras, para combater Oeiras, caso que aí se tinha alguma resistência. Só que no meio do caminho entre Parnaíba e Oeiras, na vila de Campo Maior, Leonardo de Carvalho Castelo Branco já tinha proclamado a independência da vila, no dia 5 de fevereiro de 1823. Queridos irmãos, louvemos todos, antes de tudo, ao Senhor, nosso glorioso Deus, por estar a nossa querida vila de Santo Antônio de Campo Maior liberta do jugo de Portugal. Os comandantes inimigos já desertaram e nem sequer ousaram enfrentar nossas tropas. Exultai, irmãos! Os alicerces da velha sociedade portuguesa estão abalados para sempre. Toda a arrogância, toda a prepotência que até ontem eram garantidas pela força,
em nome do rei de Portugal, agora estão derrotadas. Logo depois chega à vila de Campo Maior o capitão Luiz Rodrigues Chaves, comandante da guarnição local, que informa ao novo governo de Oeiras a situação da vila e que dispunha de menos de 500 soldados. Mas mesmo assim, decide barrar a tropa de Fidié, convocando voluntários para lutar pela independência. Chegou a hora, senhores! Partiremos agora para a grande batalha. Hoje, vamos enfrentar o terrível exército que quer nos manter presos a Portugal. O terrível Fidié, por onde andou, fez o que quis nessa província. Mas agora basta! Hoje, ele vai conhecer o brio e a honra dos brasileiros! E foi neste cenário, ao conseguir atravessar o rio Genipapo, que o exército português se posicionou para atacar um grupo sem nenhum treinamento militar, armado com foices, machados, facões, poucas espingardas de caça. Uma luta desproporcional que durou cerca de 5 horas. São eles! Fogo neles! Os homens completamente exaustos. Mal conseguem comandar as próprias pernas. Não tem mais munição e não há sequer uma voz de comando. Lentamente, mesmo sem uma ordem expressa, começam a se retirar. Muitos não vão voltar. Já deram as suas vidas pela liberdade. Os que voltam deixam no chão de Campo Maior a marca eterna do sangue derramado. Desistiram! Soldados, ajudem os feridos! Precisamos partir rumo a Campo Maior! Neste ofício enviado a Portugal, escrito 9 dias depois da Batalha do Genipapo, Major Fidié dá detalhes de como foi o combate. No dia 13, encontrei-me com os facciosos reunidos em um número de 2 a 3 mil homens no rio Genipapo, 2 léguas abaixo de Campo Maior. Estavam eles emboscados pela margem do rio e nos matos em circunferência do campo. E havendo eu tomado a estrada da esquerda por melhor transporte de artilharia, mandei marchar pela da direita a cavalaria, que se encontrou primeiro com os facciosos, sobre os quais fez alguns tiros. Segue o documento. Começou o fogo às 9h30 e durou até depois do meio-dia, perdendo os facciosos mais de 200 homens mortos no campo, grande número de feridos e 542 homens entre prisioneiros durante o fogo. E os que depois correram dentre os matos a virem se entregar. Perderam mais de 200 armas de diversas qualidades, 3 caixas de guerra, uma peça de artilharia calibre 3, algumas munições e uma bandeira. Fidié também relata as perdas do lado português. Da tropa do meu comando morreu um capitão, um alferes, um sargento e 16 soldados, e ficaram feridos 60 homens. 12 europeus que os facciosos tinham surrado foram cruelmente mortos por eles. Por falta da farinha, assim como por outros respeitos e necessidades de apoiar as barcas que levam o rio acima, achei prudente vir a este lugar, para daqui seguir a Oeiras, conforme julgar mais conveniente. Deus guarde a vossa excelência. O ofício foi escrito em 22 de março de 1823, em Porto do Estanhado, atual região do município de União. Professor, Fidié, ele vence a batalha, mas sai enfraquecido?
Esse combate aqui no Genipapo, ele foi decisivo para selar, em primeiro lugar, a adesão do Piauí ao Império de Dom Pedro I, né? Então, nesse sentido, o que aconteceu aqui foi uma vitória piauiense, né? Se nós tomarmos só o aspecto do enfrentamento militar, é a narrativa mais conhecida, né? Quer dizer, o Fidié impôs a morte de mais de 200 pessoas, de lutadores, aqui. Nesse sentido, seria digamos assim, uma derrota no campo de batalha. Mas o Fidié foi profundamente abatido, né? As condições políticas que era o desejo dele, né? De ir retomar a capital lá em cima do sertão, em Oeiras, isso foi frustrado, né? Isso foi um erro dele, grave inclusive, né? De ter deixado a capital sozinha, né? E ter que voltar de Parnaíba, digamos assim, às pressas. Foi um erro terrível do próprio Fidié, e erro inclusive no campo, porque ele deixou um flanco, uma retaguarda descoberta, que os piauienses, ainda resistindo, que pese a mortandade, se apropriarem, né? Pegarem parte da bagagem dele, né? Que ajudou a inviabilizar, né? A força dele, né? Inclusive em relação à comida, né? Isso é interessante, né? Então isso ajudou a derrotá-los. Em 1973 foi construído este monumento pelos 150 anos da Batalha do Genipapo. Uma exaltação ao heroísmo anônimo de piauienses que lutaram bravamente nesta batalha que foi decisiva para o processo de independência do Brasil e do Piauí. É possível afirmar que esse local em que foi construído o monumento da Batalha do Genipapo é de fato o local onde houve a batalha? Sim, não há dúvidas. Pela memória mais profunda do povo aqui de Campo Maior, que levou com que as autoridades firmassem o monumento material em março de 1923, tá? Indica que esse é o local. Não há erro com relação a isso, a meu ver, pelas referências que eu tenho. Tanto os mortos do lado da legalidade portuguesa, quanto e sobretudo os mortos aqui da localidade, né, de Campo Maior e piauiense. Local histórico e de muito orgulho para Jéssica Mello, a campo-maiorense que trabalha na divulgação do turismo natural e histórico da região, nos leva para ver de perto o rio que muitas vezes é chamado de Riacho do Genipapo, um símbolo da força e da capacidade de luta do povo piauiense. Ele nasce na cidade de Alto Longar, né? Ainda é território de Alto Longar, e aí entra no município campo-maiorense e desemboca aqui pertinho, quase dentro da cidade, onde ele encontra outros rios, como Surubim, e desemboca também no Rio Longar. E aí daí segue para o Parnaíba. O Rio Genipapo, ele é um símbolo para a gente, né? Assim como a batalha para a gente é de grande orgulho, e a gente tem muito orgulho de contar essa história para todos que vêm aqui. E o rio simboliza, é o símbolo principal, né? Aconteceu às margens, é um marco histórico para o Brasil, para o Piauí. Então a gente tem muito orgulho, além da subsistência que ele dá a outras regiões no decorrer do seu leito. Veja no próximo bloco. Em Portugal, conseguimos localizar a certidão de batismo de João José da Cunha Fidié, que teve como padrinhos o rei Dom João VI e a rainha Dona Maria I. E mais, a TV Cidade Verde obteve autorização para pesquisar no Arquivo Histórico Militar e teve acesso aos documentos referentes a toda a carreira militar de Fidié. Uma das descobertas foi a de que o major português provavelmente tenha participado de uma outra luta após a Batalha do Genipapo.